Aqui é @DennerLippert. Minha expectativa para este episódio é relançar o produto de SEO na V4 Company. Aqui é o Guilherme Lippert. Minha expectativa para esse episódio é finalmente aprender SEO, porque eu já tentei em 2011, mas eu tinha 11 anos e não deu muito certo. Aqui é o @FernandoMiranda777. Minha expectativa é saber como que eu ranqueio no primeiro lugar orgânico do Google. O meu @ é Newton Álvares e minha expectativa é falar sobre a primeira posição na palavra-chave geladeira. Bravo! Esse é o Great Case, hein? Newton, seja muito bem-vindo Muito ao obrigado. Roy Hunters. E aqui no Roy Hunters a gente sempre começa com uma pergunta, que é o nosso quebra-gelo aqui, que é a única que não tá na pauta, você deve ter visto ali. Até pra não dar spoiler, Até né? pra não dar spoiler, Naturalmente. faz as honras aí pra nós. Então, o podcast se chama Roy Hunters, então a gente tá aqui pra falar de estratégias que gerem ROI, que tragam resultado pro cliente. Dada esse contexto, eu queria que tu contasse pra gente a história tua, talvez a estratégia, talvez o negócio, case, o que for, que te trouxe o maior ROI da sua vida. Primeira história que vem na sua mente com o maior resultados. Foi posicionar a palavra geladeira na primeira posição. Cara, eu vou dessa na pauta, eu achei isso muito legal. Já comecei. Você sabe que quando o Denner foi falar de você, ele falou, cara, ele conseguiu colocar a geladeira. Mas conta pra gente. Pô, pra quem é marqueteiro que tá ouvindo, pensa Cara, que tu tá geladeira, tocando o cliente, mano. fazendo SEO, e tu tem que posicionar esse cliente pra geladeira Foda, mano. e em Fudeu. primeiro lugar, pô. E em que lugar o cliente tava, ou a empresa tava? Como assim? A primeira Tipo, posição. quando tu Quando, pegou, não, né? quando começou, quando pegou Quando começou, tava na segunda página, 17 posição. 17ª posição. 17ª. Qual que é a marca? Casas Bahia. Casas Bahia. Então compra geladeira das Casas Bahia. Tava na terceira página, ali na primeira posição da terceira página. Mas aí entra muito no que a gente, tava questionando aqui antes, né? Eu vim de duas empresas, que tava te falando aqui em off, que são dependentes de SEO, que é a Exame e o Infomoney, mas muito voltadas para conteúdo, né? Então a gente ranqueava Bitcoin, ranqueava BBAS3, ranqueava... Qualquer coisa que quiser ranquear coisa. Mas aí que tá, a gente nunca tentou ranquear, tipo, geladeira, porque a gente não tinha conteúdo pra construir sobre geladeira. E aí, quando a gente começou o e-commerce das duas, né, o Infomoney e a Exame tinham e-commerce, a gente tinha muita dificuldade de ranquear o nosso e-commerce de cursos, né? Então, o cara quer comprar um curso sobre Bitcoin, a gente não ranqueava, a gente ranqueava no conteúdo. Mas eu vou te falar que pra Exame, pra mim, é mais fácil do que o desafio que ele tinha, porque Exame é um business de conteúdo. Mas aí dele, a minha varejo. curiosidade é exatamente disso aí. Tipo assim, cara, como que você fez pra ranquear a palavra geladeira? Tipo assim, o que você fez? Qual que foi o case? Conta pra Conta um gente essa pouquinho pra história. nós desse teu case, como trouxe My ROI, e também um pouco sobre você, hein? Boa. Bom, Bom, primeiro... primeiro... a gente é tudo louco, velho. Tranquilo. Na verdade, isso aqui é uma consultoria. O Denner já tá ali, tá bom, então. Geralmente a gente faz isso, né? A gente convida quem a gente quer aprender, entendeu? E até Tutoriais 12 na meses, o Denner vai estar ranqueando a V4 em primeiro lugar pra marketing digital, se não fracassou. Vamos ver? Vamos ver, né? Vamos ver se tu me traz uma novidade. Vamos lá. Primeiro ponto aqui, assim, eu acho que quando eu cheguei no Grupo Casas Bahia, não só o mato estava muito alto, mas ele estava congelado. Então, assim, ninguém falava sobre SEO, ninguém sabia o que era SEO. Era uma companhia que não olhava para esse canal orgânico, era um canal relevante em termos de receita, mas era um canal que não tinha investimento de pessoas nem de tempo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que lá especificamente pra tocar esse desafio de SEO. Sim, eu precisava tocar à frente e eu precisava ser uma pessoa que tivesse referência interna. Eu precisava construir autoridade e construir toda a gestão de pessoas, enfim, toda a construção do time. Então, quando eu cheguei no grupo, essa era a principal dificuldade. Em SEO, a gente fala de cultura de SEO, a gente fala sobre pessoas, fala sobre relacionamento. E um grande sonho de todo mundo que trabalha com SEO é ter relacionamento com desenvolvimento, ter um desenvolvedor que atue junto com o profissional. E até uma grande das discussões é o SEO de conteúdo e técnico, né, que a gente fala. Então, geralmente, existe toda uma barreira que tem que ser vencida, uma barreira de pessoas, de capital intelectual, de capital, de convencimento, e eu precisava resolver esse ponto. Então, existia uma dor na companhia, onde outras gestões tinham passado, mas não tinham executado um bom trabalho. Então, a barra estava muito alta no sentido de dificuldade mesmo. Barreira de dificuldade. barreira, de galera não dificuldade. botar fé. A galera não botava fé. Exato. Então, Sem moral, time. sem moral, Desmoralizados. sim. Para chegar no case, foram necessários 8 meses. Foram 8 Pô, meses. rápido, Mas peraí, rápido. vamos pensar, vamos decupar aqui. Desde o momento que você botou a mão até você colocar a geladeira em primeiro lugar, foram 8 meses. É Foram basicamente 8 isso. meses. Tá. Foram 8 meses. Basicamente, a gente fez SEO técnico, homepage e conteúdo. Mas existia uma grande dificuldade em tecnologia. Então, quando a gente mostrou o potencial
do que SEO era capaz em termos de canal de aquisição e marketing, a empresa comprou a briga. Mas como é que você mostrou isso? Através de posicionar as palavras-chave e aumentar o tráfego. Já executando mesmo. Já executando o operacional. Qual foi o efeito prático de aquisição? Vou te dar um exemplo. Pô, você tá com geladeira agora em primeiro lugar no Google. Isso traz venda mesmo? Ou simplesmente o cara vai lá e viu e é legal, mas assim, aumentou o resultado da venda de geladeira das Casas Bahia? São 3 pontos importantes quando a gente posiciona uma palavra-chave tão relevante. Primeiro ponto, a gente aumenta muito a visita orgânica, por consequência a gente aumenta a venda pelo canal. O segundo ponto, a gente aumenta reconhecimento de marca, porque quando a gente... imagina o seguinte, é uma grande vitrine. Quando a gente posiciona essa palavra-chave, muitas pessoas vão começar a entender que Casas Bahia é relevante para comprar o produto. E por essa ser uma grande vitrine, isso faz o reconhecimento de marca. Então as pessoas vão começar a lembrar mais a Casas Bahia quando ela vai comprar esse tipo de produto. Então existe também isso que é intangível, mas existe o reconhecimento de marca. E o terceiro ponto é a redução de investimento em mídia paga. Quando a gente começa a posicionar para um termo relevante, que tem 1 milhão de buscas mensais, a companhia começa a entender que não é mais necessário a gente estar em todo momento em mídia paga para aquele tipo de palavra-chave. Nós podemos pegar esse investimento, investir realmente onde vai dar mais ROAS, ou guardar esse investimento, gerar save para a companhia. Então existem esses 3 pontos que eles são fundamentais quando a gente posiciona esse tipo de palavra-chave. E aqui, se tu pudesse fazer uma estimativa por cima para a galera que está nos ouvindo ter noção, o potencial de saving que a gente tem quando faz esse processo. Pode chegar a 6 dígitos. Legal. É um save considerável para a companhia. No mês, uma né? palavra. No mês. Para uma palavra, no mês. Então são pelo menos 7 dígitos no orçamento. Aí uma dúvida, tá? Uma coisa que a galera sempre xinga, eu tô pegando os feedbacks de vocês, então deixem feedbacks aqui no vídeo. Cara, vamos qualificar um pouco. O que é SEO? Para começo de conversa, tipo assim. Porque tem muita gente que acha que SEO nada mais é do que, sei lá, ranquear em primeiro lugar do Google e vai muito além disso aqui, né? Vai muito mais além. Eu tenho uma definição de SEO que a gente faz na V4, que provavelmente tá errado, mas eu quero que tu diga o quão errado isso está. Não é nenhuma definição, mas é que, tipo assim, a gente estudou SEO e tal. Tem até uma história engraçada que eu conto em outros episódios, que eu estudo SEO desde 2011, quando eu tinha 11 anos. Porém, eu começava a ver os vídeos e eu dormia. Entregava cerveja e estudava SEO. Mano, eu ficava muito com sono vendo os vídeos, que era muito chato na época, porque eu tinha 11 anos. Mas enfim. Então eu não sou um especialista de SEO, mas a gente, ao longo dos anos, tentando fazer um pouco disso e depois largando um pouco de mão, porque a gente começou a trabalhar com mídia paga, a gente meio que resumiu as principais ações que o cara tem que fazer de SEO com uma boa criação de conteúdo consistente e link building. Mas então, isso já é o como, pô. Não, eu só tô dizendo, tipo assim... Não, então ele tá falando que a definição dele tá errada. Qual que é a definição? Tipo, pra mim... Mas isso não é definição. Pra mim não é isso definição. como É isso que eu ia fazer. falar. Tipo, isso é o que a gente faz, isso é o que a gente acha que é o que o cara tem que fazer e já tá relativamente decente. Vamos definir e depois tu me diz por que eu tô errado. Boa. Eu acho que eu tô errado. A definição é uma sigla, né? Search Engine Optimization. Então é a otimização para o mecanismo de busca. Tá bom? Todo mundo pensa que SEO é apenas para Google. Óbvio, 100%. Boa parte é para Google, mas existem outras plataformas que a gente consegue também fazer o SEO. TikTok. Seja ela TikTok, Instagram, YouTube. entre outras redes. Uhum. Então a gente consegue, inclusive, até fazer, por exemplo, SEO para Amazon ou para Marketplace. Então a gente consegue até posicionar eu vi uma galera produtos falando de melhor. SEO pro iFood agora. Também tem. Então toda plataforma que tem busca, o SEO pode ter uma Inclusive, atração, o pode ter um ChatGPT. trabalho. Também. Não sei se ainda tem isso já, né? No ChatGPT, não sei. Vai surgir. Talvez vai ter agora bem. porque tem o marketplace deles lá que tem as buscas, né? Então Não, tu pode mas não buscar só os isso. Eu posso chegar pro GPTs. ChatGPT e falar assim, me indique 5 restaurantes em São Paulo. Qual é a Quais são os melhor 5? assessoria de marketing do Brasil? Exatamente. Como é que Sim, você faz pode esses seus ser. 5 restaurantes que ele considera o melhor? A Eu priori, te falo, a priori hoje você não eu faz. te falo. Não, mas eu te falo como é que ele faz. Ele vai lá, ele pega a busca que ele teve do Bing, que ele já treinou ali dentro, Ok. e ele pega matérias. Então, a forma como eu descobri isso porque a gente tava dentro da exame preocupado com isso, a gente começou a ver qual que era o efeito das nossas matérias no ChatGPT, né? E tem efeito. Então, por exemplo, se um restaurante consistentemente aparece num ranking de outras revistas, só que às vezes que é a questão,
o ChatGPT, ele não ranqueia diferentemente uma revista muito conceituada de uma mais ou menos conceituada. Entendi. Então tem umas formas de ter uns hackzinhos ali dentro. Boa. Eu busquei aqui qual a maior assessoria de marketing digital do Brasil e ele botou assim, memory updated. Sabe o que significa isso? Significa que ele aprendeu algo novo e agora ele vai te responder de maneira diferente pra agora o você. ChatGPT é que agora o ChatGPT ele vai pro teu usuário, Pra você. ele vai salvando alguns pontos que ele acha que é relevante, que você sempre usa ou que você tá contando pra ele de você, por exemplo, ou das pesquisas que você faz. E aí ele fica salvo num cantinho que é a memória e você pode eventualmente alterar ou excluir se você E aí, não quiser. quem que ele falou que E é? agora ele tem a memória ela é atualizada entre os chats. Então, o que você falou num chat 3 semanas atrás, ele vai lembrar no chat de hoje, entendeu? Que não era assim. Ele falou de Rock Content e RD Stations, que são os 2 primeiros lugares no Google pra Tá marketing vendo? digital. É isso que eu tô te falando. Então ele vai lá e olha, que não são 2 assessorias de marketing, inclusive. Não são. Mas é que ele não compreende o fala conceito, talvez, né? Exatamente. Então aí Fala qual que é o merda, negócio? ChatGPT, não dá. Mas qual que é o problema aqui? O problema é o ChatGPT, Indignado. ele também depende do SEO, não do Google, do Bing. Então, você imagina, ninguém... Fazer eu acho que ninguém- SEO eu acho que no ninguém Bing. ainda faz SEO no Bing hoje de maneira intencional, né? É irrelevante, tá? É relevante, mas assim, agora vai ficar mais assim, relevante com o mas- ChatGPT. Mas tá certo isso? Tipo assim, eu faço SEO no Google ou no Bing, eu não faço SEO at all? Tipo assim, no geral? Então, a partir do momento que quando você faz o SEO, ele automaticamente vai beneficiar os dois. É. Obviamente, eles possuem formas e métodos e algoritmos diferentes Isso é legal. de construir ali o resultado, mas os dois Muito eles estão próximo, indo né? para o caminho muito de conteúdo útil. Então, se você faz um conteúdo útil e relevante, você vai estar atendendo esses fatores, boa parte dos fatores olhando para o É Pareto. que é muito... Enfim, a gente já definiu aí o que é o SEO, né? Mas Mas você aquilo que precisa eu... explicar, SEO Otimizar para otimizar mecanismo, para mecanismo de qualquer busca. tipo de mecanismo deixar de o seu busca. conteúdo. Porque o que acontece? A gente vai lá e produz um conteúdo, só que esse conteúdo, apesar de ser um excelente conteúdo, pode ser que ele não esteja otimizado pro mecanismo de busca. Pô, como que eu otimizo pro mecanismo de busca? É isso que a gente vai explorar aqui. Então, pra gente, ao longo dos anos, a gente chegou naquilo. A gente viu que, cara, quanto mais consistente eu for com bons conteúdos, com certeza, não pode ser só qualquer aleatoriedade, fazer um monte... Não é necessariamente quantidade, mas é consistência, qualidade e link building, que depois a gente pode explicar, nos parecia, tipo, uma fórmula média aí pra ter sucesso com SEO. Isso faz sentido ou tá muito errado? Faz sentido. E eu vou te dizer que... Pelo menos pro que diz respeito a SEO, tipo Google e Bing, vamos dizer, né? Sim, faz sentido. E eu posso até dizer pra você que você, ao fazer isso, você tá na frente de muita gente, tá? Entendi. Porque tem muita gente que deixa de fazer isso. Tá. Eu diria que é o básico, talvez até o básico avançado, se eu posso falar esse termo, né? Entendi. Mas esse Seria o mínimo, mas já é muito mais do que todo mundo faz. muito Tipo isso. É isso. Saquei. Só que existe muito mais. Mas no caso Legal. lá da geladeira, como que foi o processo, então? Aí beleza, tu chegou... O processo foi o seguinte, o primeiro ponto foi resolver toda a questão técnica. Porque quando a gente fala sobre SEO, tem uma segunda camada. O SEO, ele é feito tanto para a pessoa como para o mecanismo. Então a gente faz para o conteúdo visível e não visível. Certo? Quando você entra numa página, você que é usuário, você está entrando numa página que tem conteúdo visível. Tá bom. Só que você não está enxergando o conteúdo que não é visível, que é a parte estrutural de código. E essa parte estrutural de código é onde o mecanismo absorve, rastreia para entender o que aquela página significa. Quando a gente chegou no projeto, quando eu cheguei no projeto, o conteúdo não visível era realmente não visível para o Google. O Google não entendia nada do que significava aquelas páginas. Porque o Google não lê só o que tá escrito ali, ele lê também o código, né? Ele lê o código-fonte, no caso, né? Ele não lê a página, ele lê Mas o isso código-fonte é da página. é né? tipo que aquele Web Tools, Master Tools lá que a gente olha ou não? Existe uma ferramenta do Google que ele mostra como a ferramenta rastreia o conteúdo. Mas basicamente é o conteúdo que é HTML, JavaScript, CSS, o documento DOM. Então existe todo... Como é que é o nome desse site mesmo? Não é aquela Web Master Tool? Não, isso eu acho que é só pra organização do site, estrutura do site, né? Alguma coisa do gênero. Mas acho que não é pra isso, não. Mas é que não é uma que dá o score de 0 a 100? Não, esse aí... Search Console esse? Não, o Search Console é uma ferramenta de análise também. Obviamente, ela tem análise técnica, ela tem análise também de comportamento de busca, o que você está posicionando, o que você não está posicionando, posicionamento médio, impressão, clique. Mas essa não é uma ferramenta adequada para olhar o que eu estou comentando aqui. Mas o Search Console também tem uma ferramenta técnica, algumas ferramentas de rastreamento
que ele dá digamos assim, um print do que o Google está observando, mas essa ferramenta é um pouco mais técnica. E ela é paga? Ela não é paga, ela é gratuita, ela é do Google, você vai ver como o Google está cacheando o conteúdo no servidor. Entendi. É o Google for Developers? Agora eu lembrei o nome, é o Webcache. É o Webcache do Google. Webcache. Basicamente, esse é o nome, é o Webcache do Google. E você coloca a URL que você quer analisar, ele automaticamente vai dizer como o Google está observando. Existem 3 visões. Existe a visão do código visível. Existe apenas texto. E aí a visão também de imagem. Eu falar também. Então essa ferramenta, Aprender ela uma coisa São possui... todos uns lerdos de SEO, por Não isso. é Cached View, né? Webcache. Não, é Webcache Google. É porque ela é uma ferramenta achei esse que site. o Google não coloca muita evidência. Então você tem que entrar pelo link. Quando você entra pelo link, você automaticamente tem que colocar... Ela não é uma extensão do navegador? Não, eu ela achei não como extensão. Ela também não é extensão. Caralho, mas... Ela- Caramba. O cara tá na É Deep basicamente Web. assim, você basicamente... É porque é complexo de explicar, porque a ferramenta em si, ela é um trecho de URL, onde ela vai ter um parâmetro. Após esse parâmetro, você coloca Cara, a página. que hackzinho. Entendi. Entendeu? Quando você colocar o URL que você quer analisar, após esse parâmetro, ela gera a visão que tá Caramba, cacheada. como é que eu uso? Fala aí pra me fazer no Então, V4. eu tenho que pegar a URL, entendeu? Mas aí a gente pode passar depois. A gente bota na descrição do link aí, ó. A gente coloca Pô, na eu tô descrição. de cara Você não que sabia tá dessa. aí vendo agora, comenta. Se tiver 30 comentários, eu boto na descrição do link, senão eu não coloco. Inclusive, eu fiz um conteúdo sobre isso no LinkedIn, postei faz algumas semanas, e eu usei o exemplo da Exame, tá? Eu peguei Aí, uma tá matéria vendo? da Exame Ó, pra de poder nada. Eu explicar achei o que, aqui, que ó. era isso. eu acho que eu achei aqui, ó. You can access the cached version for the page. Você consegue acessar a versão cached, né? Não sei. Cacheada. Com webcache.googleusercontent.com/search igual cache, 2 pontos e o site. Copia aí, Perfeito, cola o exatamente da isso. V4. Eu vou vê o que fazer que isso, vou fazer isso. Nossa, já Nossa, É ele isso aí, conseguiu são encontrar. Mas é ao Hunters. vivo, cara. Esse é o Roy Hunters, pô. Isso é novidade pra caralho. tá vendo? Vamos ver. V4. E tem um ponto Company. interessante sobre essa ferramenta. Quase Já ninguém conhece. vou botar assim na sua boca assim. Essa ferramenta é proibida pelo Google. O Google não quer que você saiba dessa ferramenta. Na verdade, Esse bagulho aqui? é exatamente isso, sim. Caralho, mas Tem e aí, 3 que visões. que eu tenho aqui? Tem 3 visões, tem a Sim. versão full version, versão completa. Tem a versão... Caralho, legal, ó, a versão só texto. O cara tá pirando. Não, legal mesmo, pior que Mas aí, legal. o que a gente faz com essa visão Então, agora? Pô, Ok. reage aí, o que tu tá vendo? Então, Não, eu que é legal, tô porque às vendo que, vezes, por exemplo, a o nossa que o Google estrutura... vai estar vendo ali, ele não tá entendendo nada, o Google também não, né? A versão full parece o nosso site. Parece o nosso site normal. Quando eu vou na versão só texto, ele vai colocando em ordem os textos do site, assim. Então, tipo assim, o nosso site fica aqui. Para a sua empresa, assessoria V4 Exclusive, cases, contrate, V4 Marketing. Marketing é venda. Bastante texto. Conforme eu vou descendo, ele começa a dar começa a ficar estranho mesmo. Tipo, olha só. Não sei se vocês conseguem ver. Depois a gente bota a imagem no YouTube, quem quiser ir lá. Mas a gente bota... Eu Que posso isso mandar um significa, print. Nilton? Traduz pra nós. Então, tipo, eu tô vendo que parece que a estrutura de texto não tá muito top no meu ponto de vista, mas eu não manjo disso aí. Essa versão que você tá aqui é a versão somente texto. Tá bom. O que acontecia na Casa Bahia, pra você entender, você pegou aqui o site da V4, beleza. Aqui tem marketing e venda. Uhum. Vamos imaginar que eu tinha esse texto lá na página de geladeira da Casa Bahia. Uhum. Não aparecia. Tipo, ele não conseguia ver se era uma imagem, sei Que lá, não serve, alguma coisa exato. do Não, gênero, ele assim, não sei via o texto. Simplesmente assim. Ele Sim, não saquei. conseguia identificar o texto. Marketing é venda. No caso aqui do site da V4, ele tá conseguindo identificar. lá. Legal. Então, por exemplo, se essa página ela tem o objetivo de falar sobre marketing, esse bem. marketing é venda é super importante indexar. É importante que o mecanismo entenda isso aqui para ele entender que a página é relevante e tem autoridade para falar sobre o assunto. Com esse link, basicamente, eu tô vendo o que o Google tá entendendo do meu site, Sim. página, daily page, enfim. Exato. E aí, quando você coloca a versão código, esse aqui é o pulo do gato. Quando você coloca a versão código, você vai ver, por exemplo, a questão das marcações dos subtítulos e títulos. Os subtítulos e títulos é o H1, H2, eu acho que todo mundo sabe o que se trata. Não sabe. Só que- Vale qualificada, mas eu vou anotar aqui e depois a gente fala. Vamos para uma explicação rápida. Quando a gente tem um título principal, é o principal assunto que aquela página está falando. Então vamos imaginar que o H1 é o planeta Terra. O H2 seria os continentes. O H3, algum país que pertence a esse continente, e daí a gente vai descendo. Então é a densidade de conteúdo de uma página. Por exemplo, no caso Vou da falar, V4 explicar. seria marketing digital, seria o H1. Sim. Assessoria de marketing digital H2, contrate a nossa assessoria de marketing digital. No H3. caso, na homepage é V4, porque a Ah. página fala sobre a V4.
Mas se eu tenho uma página que fala sobre marketing digital, obviamente meu H1 deveria ser o marketing digital. E aí eu estaria descendo nos H2 os subtítulos em assuntos que fazem parte daquele tema. Então, O H1 voltando, é a palavra que eu quero ranquear. é a palavra que você quer ter o maior foco. E obviamente, também ranquear. Então, no caso da Casa Bahia, nem o H1 estava aparecendo. Então, o Google não sabia que aquela página falava sobre geladeira, por exemplo. Caralho. Então, esse era o grande problema. Então, era necessário a gente resolver toda a questão técnica para o Google entender o conteúdo não visível. Porque ele não estava nem entendendo o que se tratava as páginas. Legal. Isso basicamente envolve trazer um dev para dar uma ajustada no código. Mas é um dev de SEO, né? Vê o que você acha sobre essa página. É um dev de SEO. Tipo, não tem muito o que a gente fazer. Quem não manja de código não vai entender nada. Né? Arthurzinho, nosso dev de técnico lá do exame. Parabéns, Arthurzinho. Inclusive, é um excelente trabalho, tá? O Aí, exame é Arthurzinho, perfeito. ganhou a moral aí, ó. Arthurzinho Isso aí. foi me seguindo pra tudo quanto é lugar, mas ficou lá no exame. Isso aí. Então, a questão Por enquanto, técnica ela é né? Tô super brincando. importante. Tá. Porque, normalmente, e isso é uma grande dificuldade para grandes empresas que possuem código próprio. Tá. Geralmente, quando você É o tá nosso caso aqui. hospedado, por exemplo, em plataformas, e aí eu não vou me atrever a citar alguma delas, Vitex. mas quando você tá... quando você tem uma plataforma, geralmente essa plataforma já tem a construção ali da... Isso é bom? Isso é bom. Tá. Mas já, quando... já tá meio que pronto, vamos dizer Já assim. tá né? pronto, Basicamente você plug and play, né? Você O caso Facilita da a Casas vida. Bahias era uma plataforma? era uma plataforma própria, código Ah, próprio. Tá. Aí torna o trabalho mais complexo. Mais O nosso complexo. caso hoje aqui é próprio. E eventualmente, Não, o cara que codou essa plataforma, ele não manja de SEO Não. e aí ele errou nesses detalhes, A entendeu? plataforma em si, ela não foi pensada em SEO. É um e-commerce normal, né? Era um e-commerce que tinha código legado, vários problemas técnicos, e que era necessário explicar. Imagina explicar tudo isso para, por exemplo, um C-level descendo para um diretor, descendo para um gerente, Sim, velho. descendo para um time de produto. E explicar isso para um desenvolvedor também é complexo, tá? Mano, eu imagino o CEO lá da Casa Bahia pegando assim, jogando no Google. Geladeira, enter. Que porra é essa? Não tá ranqueando e tal. De repente alguém, entendeu? Vai descendo essa parada. Até o né? comercial, tá? foda. O gerente lá do comercial, vamos supor que é um gerente de Eletrodom, né? Pô, cadê minha geladeira aqui? Não tá posicionado por quê? Eu quero venda. Você sabe que o pessoal do comercial É. Aí a primeira resposta é, bota no Google Ads, né? Faz lá Exatamente. uns anúncios. Então a gente era muito dependente de mídia paga, né? Então o SEO ele entrou como um canal super estratégico Tá. para a companhia, que não só possibilitou a gente ter essa curva de redução de investimento em mídia paga, mas também aquelas curvas que eu comentei no início para vocês, de ter mais venda vindo do orgânico Tá. e ter mais reconhecimento de marca. Né? Que isso é intangível, mas é muito importante para uma marca. E aí, esse primeiro item, questão técnica, não visível, tu também mexeu uma coisa no visível ou não necessariamente? Sim, no visível também. O visível entra o quê daí? Sim, a gente precisou colocar mais conteúdo na página, precisou... Como que coloca mais conteúdo numa página de e-commerce? Essa é a minha... Então, Vamos ver, vamos entrar na página de essa foi uma vocês. grande jogada, tá? A gente fomentou um projeto chamado de Guia de Compras. Não tem muito sigilo em falar isso não, tá? Mas o conteúdo do formato de Guia de Compras é ajudar o consumidor a tomar uma decisão, certo? A gente que é mais high-tech, a gente entende, pesquisa, utiliza o próprio Google para pesquisar soluções do produto, mas geralmente pessoas que não têm muito contato com tecnologia, que é boa parte dos brasileiros, elas ficam com dúvida sobre o que é um frost free, por exemplo. Tem muita gente que não sabe o que significa isso. E eu tô entrando, eu fiz Eu não o sei. teste agora, eu joguei geladeira no Google, faço um teste também, Casa Bahia tem em primeiro lugar, mas olha o que aparece aqui, Denis falou do conteúdo. A geladeira é um eletrodoméstico que garante a qualidade aos alimentos, além de que ele explica o que é uma geladeira. Ele não pressupõe que todo mundo sabe que é uma geladeira, Sim. porque provavelmente o Google deve pedir esse tipo de conteúdo também, né? E é o consumidor que pede isso. Mas Olha isso só. tá visível ou não visível? Não, Isso mas é o olha conteúdo só. visível e não visível. Tem vários conteúdos aqui mesmo, olha só. Quantos litros precisa ter uma geladeira? Não, eu sei, Quantos litros- mas eu Não, quero... você sabe, a galera que tá olhando aqui não sabe, né? Não, mano? mas a questão é uma categoria. Até o que tá ranqueado é uma categoria. Tu tá falando desse conteúdo aqui embaixo? Sim, o conteúdo... O que tu tá chamando de guia de compras, não é isso aqui? É isso aí. É isso aqui? É exatamente isso. Esses ó, boxes vocês que tem lá fizeram O que é embaixo. uma Vocês geladeira fizeram- defrost, qual é a diferença de uma geladeira? Ah, Vocês Tudo fizeram isso, um vocês estão caminho- vendo aqui, pessoal. Entendeu? Se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver agora que aparece os 6.945 tipos de geladeira que a Casa Bahia deve vender. E embaixo, eles colocaram quase como se fosse um FAQ, né?
aqui com Mas tem principais uma dúvidas descrição, tem uma descrição que tá, Não, tem uma descrição antes, que tá encurtada. E aí depois tem um FAQ, mas são realmente perguntas relevantes, olha só. A gente chama isso de conteúdo introdutório Baita perguntas mesmo. e dúvidas frequentes. E aí, olha só, pessoal de e-commerce fica em dúvida de como fazer conteúdo. Olha, esse case aqui é muito legal mesmo, Muito cara. legal mesmo. E aí vem, ó, o que é uma geladeira defrost? Qual a diferença de geladeira inox? Qual a principal função de uma geladeira frost-free? Quantos litros precisa ter uma geladeira para um casal ou para uma família de Cara, 4 então pessoas? isso aqui é uma forma de você tem um gerar ponto- valor e ainda ranquear, né? Tem um ponto muito interessante sobre isso. Quando a gente vai construir um conteúdo, a gente usa várias fontes de dados para poder entender o que é relevante ou não para poder construir esse conteúdo. Então, no início do projeto, a gente teve que formatar todo o conceito de como esse conteúdo deveria ser construído e quais fontes a gente iria utilizar. Enfim, qual que seria o padrão de conteúdo e o padrão de comunicação. Essa questão aí que você acabou de comentando, tipo assim, quantos litros é necessário para um casal? Uhum. Para uma família que tem 3 filhos. Isso foi tudo que a gente entendeu através das ferramentas de busca. Sim. A gente entendeu que era uma pergunta relevante e a gente utilizou, por exemplo, fontes como Reclame Aqui, o próprio YouTube, o próprio Google, algumas ferramentas de SEO como a Search. Então a gente entendeu que existia uma dúvida, que era uma dúvida pertinente e que se conectava na dor do consumidor. Então, ao atender isso, o Google entendeu que a gente era uma página relevante, porque as pessoas perguntam isso, tá? As pessoas naturalmente vão entender. Cara, eu quero comprar uma geladeira, eu moro com minha namorada. Quantos litros? Até eu não sei. Sim. Até algum tempo atrás eu não Pô, tu sabia. devia saber tudo de geladeira, 400 litros, cara. Acabei Então. de ler aqui no seu site. Exatamente. cara. Ô, Newton, mas minha dúvida é sobre conteúdo, muito legal. Boa. Mas se eu entrar na Magalu, que é o segundo resultado, ela tem basicamente o mesmo conteúdo com a mesma estrutura que as Casas Bahia. Tem as perguntas também? Tem as perguntas também. São os copião do cara. Por que vocês ganham nesse caso? Deve ter algum aspecto técnico, mas também deve ter um aspecto de autoridade de domínio. Existe sim, existe. A gente não sabe quantos algoritmos o Google possui hoje para poder, enfim, dizer quem é melhor e quem é pior. Mas a gente teve que fazer um trabalho não só de conteúdo, não só técnico, mas um trabalho de sinais sociais. Que eu Tá. não chamo de link build. Tu Eu chama de chamo, sinais sociais? chamo de sinais sociais. Legal, fala mais pra E aí nós. eu vou explicar o conceito disso. O Google tem uma sigla, inclusive é uma sigla que vocês falaram no início, que é uma sigla chamada EAT. Ela ganhou mais um E, e ela basicamente fala sobre experiência, especialidade, autoridade e confiabilidade. Eu tô chamando de eat aqui, de comer. Tudo bem, Comida. tá certo. Mas aí, essa sigla ganhou mais um E de experiência. O que o Google quer dizer no resumo? Resumo, assim, em várias camadas. O Google quer dizer que, quando você vai projetar uma página, ela tem que ser útil, tem que ser relevante, tem que atender a busca do usuário. Tá. Se a gente for olhar as patentes do Google, e aí é um grande hack que eu tenho, tá? É olhar as patentes. As patentes, elas demonstram muito como o Google funciona e como ele oferece um resultado de busca. Então, as patentes, elas acabam traduzindo isso que o Google diz para o mercado. Se você for olhar para a ferramenta, o produto Google, ele quer que mais pessoas usem a ferramenta para poder tangibilizar isso através de mídia paga. É dessa forma que ele mantém a ferramenta. Isso não é segredo para ninguém. Só que quando a gente oferece uma boa página, um bom conteúdo, a gente precisa também oferecer autoridade, que é o ponto que você comentou. Sim. Então, os sinais sociais, eles conectam com a autoridade. E esses sinais sociais, eles podem vir do próprio link build, mas eles podem vir também de redes sociais. Então, quando as pessoas, elas pesquisam no Google Geladeira Casas Bahia, é um sinal social importante para o Google entender que aquela página é relevante. Então, a gente fez todo um trabalho de link build conectado com as redes sociais para justamente gerar esses sinais sociais. O EATE, então, é expertise, né, que você falou? Não, experiência, especialidade, Experiência, especialidade, autoridade e confiabilidade. autoridade e confiabilidade. Que é tudo em inglês nesse caso, né? Sim, aí eu tô traduzindo aqui no português. Que eu anotei em inglês aqui, que é expertise, authoritativeness, trustworthiness e agora experience, né? Trustworthiness. Tá. Experience. Sinais sociais. Nice. Aí tu chegou a fazer coisas de link building especificamente? Sim, chegamos. A gente conectou. E aí, pra gente poder fazer isso, então assim, tudo que é uma grande marca, a gente precisa ter muito cuidado na execução. Uhum. Não podemos fazer de qualquer forma. E existe até um caso famoso aí, que eu não vou citar o nome, mas que fez muito link build da forma errada.
e ele foi totalmente tirou toda a indexação do Google. O Google fez uma penalização muito grande no negócio. Isso foi muito ruim, né? Imagina um negócio depender de 2 canais, um deles SEO, e perder toda a indexação. E era uma marca muito famosa. Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai executar esse tipo de estratégia. Tá. Para não sofrer penalização, não sofrer... O que poderia causar isso, no caso? Por exemplo, fazer uma compra de backlink é algo que o Google não recomenda. Tá. E, de fato, é uma má prática. É considerado um black hat. Então, se você for usar algumas ferramentas ou comprar esse link, você já tá indo... ofereciam pra comprar backlink na Exame. Sim. O cara chega, Sim, mano, sim. te dou 50 mil reais, você faz 20 backlinks pra mim. Qual que é a melhor forma de conseguir o backlink? Trade. De forma orgânica. Sendo relevante, De forma orgânica. A partir do momento que você vira uma marca que é muito relevante, que possui autoridade, e você fazendo um conteúdo escasso, automaticamente você vai ganhar os sinais sociais de forma orgânica, que inclui o link build. Sabe como que a gente fazia? Lá atrás, quando a gente fazia SEO, a gente criava conteúdo e aí a gente chegava no site, tipo, não uma Exame, porque seria muito grande, mas chegava nos outros sites e falava assim, ó, cara, criei esse conteúdo aqui, que eu acredito que é muito relevante, eu quero fazer uma versão desse conteúdo pro teu blog diferente e tal, vou reescrever ele aqui pra você e você linka de volta pro meu blog. E aí a gente fazia a troca do link com o cara, entendeu? E criava um conteúdo novo em cima do conteúdo original. Tá, não tá errado e também não tá certo. É tipo um Black Hat, mas é sem pagar nada. Sim. Mas não é 100% É um black hat mais orgânico. levinho. É um black hat mais É leve. um mais leve, mas não é 100% orgânico. É uma forma que funcionava muito, que funciona muito para a Casas Bahia, é que a Casas Bahia, por ser uma marca muito relevante, ela acaba recebendo de forma muito natural várias estratégias de PR, que são grandes outras empresas falando sobre a Casas Bahia, inclusive da questão financeira, a questão até o próprio Infomoney. Então imagina você receber o link do Infomoney ou da própria Globo. Você está ganhando muita transmissão de autoridade nisso. Sim. Só dá prejuízo que eles vão fazer notícia. Aqueles SEO juice que eles falam, né? Isso, é o suco, né? É o suco do SEO. É o suco da Que SEO. esse é essa? O anabolizante, o suco do SEO. Quando eu fui convidado pelo Nigro pra ser CEO da Dinheirama, um dos motivos que a gente queria a Dinheirama é porque a Dinheirama tinha uma autoridade de domínio muito grande pra um site muito parado. E aí eu fui pesquisar por que veio, da onde vem aquela autoridade de domínio. E era porque ela tinha recebido muito suco. O que é o suco de SEO? Uma Exame da vida, um Infomoney, uma Globo, UOL, esses grandes, quando eles te dão um backlink, é muito mais pesado do que um backlink do Fernando, entendeu? Exatamente. Mas isso eu tô ligado, mas porra, é difícil pra caramba de conseguir isso. A Então, Magalu também tem isso. Mas é possível. Essa é a parada... Como? O grande diferencial é o seguinte. Pegando o seu conceito de link deals, que tá super certo, tá? A nossa homepage é uma página muito relevante em termos de autoridade. Ela todos os dias recebe link build de várias páginas com muita autoridade. Todos os dias. Se eu for contabilizar, mais de 100 todos os dias. Como é que a gente pode usar a homepage a nosso favor? Entende? Então uma das formas que a gente transmitiu essa autoridade interna que a gente teve foi através de um link interno. Então a nossa homepage tem um link interno que direciona a autoridade para nossa página de geladeira. Então a página de geladeira tem muita autoridade hoje também. Então, talvez uma das grandes sacadas aqui foi você ter sacado a oportunidade na palavra geladeira. Não só na palavra geladeira. O case geladeira é um dos mais famosos, mas Sim. Modéstia à parte, eu coleciono alguns. Então tem celular na primeira posição, Airfry. Eu vi que eu coloquei aqui no iPhone meu na case terceira seguro posição. viagem também, você já conseguiu? Sim, o seguro viagem. Isso aí é de uma consultoria que eu fiz, tá? Legal, mas a gente vai falar dele aí também. Também, ok. Então, existem outras palavras-chave que também surfaram muito a onda, porque quando a gente, aí voltando um pouquinho atrás, quando a gente é código próprio e a gente faz esse tipo de trabalho, a gente não pensa apenas para uma palavra-chave, a gente pensa para milhões de palavras-chave de uma vez. Então, é algo mais automatizado e de grande porte. Então, quando a gente faz, por exemplo, a inteligência para linkagem interna, isso vai descer para muitas palavras-chave. Mas isso não depende da produção do conteúdo? Não é um trabalho manual? Também. A produção de conteúdo, ela é uma parte da operação. Mas existe uma outra parte da operação que é técnica, que é desenvolvimento. Então, acaba que a gente pode fazer esse mesmo trabalho para milhares de páginas de uma vez. Hoje... Mas como que tu faz essa linkagem interna em escala? Porque, teoricamente, tem que estar linkando um conteúdo, não? Então, através de tecnologia. Não só conteúdo. Porque existe um conceito de up-down. Então, a gente pode
ter um link interno da homepage para a página de geladeira, mas eu consigo também pegar milhares de páginas de produto, que é geladeira, e linkar para a minha categoria de geladeira. Então vai vir um link interno que é de baixo e um link interno que é de cima. Cara. E aí eu faço muito link juice, que é esse termo que você trouxe. Então eu construo muita autoridade. Depois que a gente entende que geladeira tem muita autoridade e muita relevância, é o momento de fazer o link juice para outras palavras, como geladeira Brastemp, geladeira Electrolux, porque são palavras-chave também importantes e que vão descendo o funil. E aí você vai descendo cada vez mais o funil, meio e final, para você posicionar melhor essas palavras-chave. Então, essa é uma das estratégias, tá? Na época que eu fazia bastante SEO pessoalmente, eu lembro que o Google não aceitava links de redes sociais. Como é que tá isso hoje? Então, isso tá bem legal, cara. Isso Mudou? mudou bastante. Eu venho fazendo alguns testes e eu tenho um teste muito curioso. É para uma consultoria que eu tô atendendo. Olha que interessante. É uma empresa de sofá. Essa empresa, ela fez uma grande estratégia de influenciador. Alguns desses influenciadores criaram conteúdo para o TikTok. Esse conteúdo viralizou muito. E as pessoas estavam simplesmente saindo do TikTok e indo para o Google pesquisando o produto. Então colocava lá o termo sofá mais a marca. O Google naquele momento entendeu que a marca era muito relevante para aparecer na primeira posição. E automaticamente essa marca ficou na primeira posição no orgânico e no brand, ou seja, o termo sofá exato na primeira posição. Então hoje, aí entra a questão do sinal social. O sinal social ele é um ponto muito importante hoje na discussão de geração de autoridade. Então os sinais sociais, eles são transmitidos também pelas redes sociais. Então o Google consegue compreender que existe a pessoa está no TikTok, saiu do TikTok, foi buscar pela marca, e ele viu que naquele momento, naquele contexto, a marca era super importante para a busca do usuário. Então sim, eu acredito fielmente que as redes sociais, elas impactam diretamente no resultado de busca. Aí eu tenho uma dúvida pra você. Eu vi que você é professor em várias escolas sobre SEO. Acho que até uma coisa que tem um fato relevante, SEO é uma coisa que pouca gente sabe fazer direito no Brasil. Você sabe, mas não dá foco, por causa que dá resultado a muito longo prazo. Não, então, mas assim, eu acho que é uma coisa que pouca gente sabe fazer de verdade. Tanto é que a gente vai tentar contratar, às vezes a gente tem dificuldade. E aí, dentro disso, você, para ser um professor e também numa consultoria, você deve ter desenvolvido algum nível de metodologia. Um começo, meio e fim de uma metodologia. Explica um pouco pra gente, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma pessoa que tá aqui, é uma PME, ou é um profissional que quer começar no SEO. Dentro da metodologia que você desenvolveu, por onde ele começa, por onde ele passa e onde ele termina? Boa. O primeiro ponto, eu acho que é entender um pouco sobre o funcionamento do Google. Então, quando eu começo... Eu vou citar o exemplo de professor, tá? Vamos lá. Quando uma pessoa que tem zero experiência, por onde eu começo? Primeiro eu vou explicar para ela como é que funciona o mecanismo de busca e todos os algoritmos. Porque eu acho que a parte histórica é muito importante você entender um pouco de como o Google pensa. Então eu começo primeiro explicando como funciona o mecanismo de busca e todos os seus algoritmos. Eu acho que essa é uma peça fundamental para uma pessoa que quer entender o que é SEO. E você hoje tem uma gama de conteúdos disponíveis no YouTube e nas próprias documentações do Google. Então qualquer pessoa hoje pode aprender sim. O Google te ensina como usar o Google. Sim. Ele tem uma documentação muito boa hoje. É do interesse dele, né? Sim. É do interesse dele. Porque a comunidade de SEO melhora os resultados. E se melhora os resultados... Gera mais valor. Gera mais valor pro usuário, o usuário usa mais. E o Google tá atendendo ali a sua necessidade, né? Que é a grande guerra que eles vão ter agora no futuro, né? Que esse papo aí da galera tá usando muito o TikTok, Instagram pra pesquisar. É porque aquilo ali tende a ser útil pra essa geração. Tem que ver como é que eles vão se adaptar a isso no futuro agora, né? Se é que realmente vai ser uma briga isso, né? Não sei. Mas enfim, é outra pauta. É outra pauta. Então a primeira coisa é se acostumar com a história e com o objetivo do Google, né? Sim, esse é o primeiro ponto para gerar valor e a pessoa começar a entender de fato o que é SEO. Tá. Então, Depois. eu começo por isso. Depois eu começo falando sobre os pilares. Hoje SEO tem 4 pilares, que é o SEO on-page, o SEO off-page, o SEO técnico e o SEO para conteúdo. Então, SEO on-page, Off-page, off-page, técnico e conteúdo. técnico e conteúdo. O técnico que você tá falando é essa parte do conteúdo invisível ali, Isso, né? mais técnico, sim. Qual que é a diferença do on-page e off-page? off-page? Tá.
Eu tenho uma explicação muito simples e muito direta ao ponto. Não precisa de ser a da aula, não. O SEO on-page é o SEO para dentro, né? O nome já tá dizendo, é algo que eu vejo dentro, é algo que eu tô vendo nas páginas. É tipo eu linkado dentro do meu site, entre outros lugares, dele Isso, mesmo? Talvez tipo isso? a linkagem interna é uma parte operacional do SEO on-page, a questão dos headers também, a questão do conteúdo, tudo isso é o pilar de on-page que fica responsável. O pilar de SEO off-page é para fora. Então a questão de autoridade, link bio e sinal social. Tá, Inclusive, entendi. não só pra fora no sentido de eu levando, mas também eu trazendo. Você recebendo, né? Link juice. Mas também enviar também conta, né? Se Enviar tu só também recebe conta. pra caramba e não envia, isso também não é positivo, né? Não, na verdade é o conceito básico, assim, você tem que enviar menos e receber mais. Justo. Pra entendi. você ter uma boa autoridade. E se eu recebo muitaço, mas eu nunca envio, isso ainda tá bom? Tá bom sim. Tá bom, Tá sim, bom, não tem nada a ver. sim. Ah, O link legal. juice Mas eu achava que é tinha como se uma fosse um relevância galão tu que você tá também enviar. enchendo aqui. Quando você manda galão pros outros, tá meio que desinchando o seu. Tipo a Globo, né? Tipo, Globo. muita gente deve linkar a Globo, mas a Globo quase nunca deve linkar ninguém. Por isso que Muito raro. Por isso que as ações da Globo são super caras. Eles têm um motivo pra isso. Uhum. E Então Legal, é essa eu SEO não sabia, só on-page, aprendi. SEO off-page, o técnico e o conteúdo. Então lá no seu curso você vai explicar quais são os 4 pilares. E aí depois que o cara tiver esses 4... Ó, 4 pilares de novo, hein, cara? Tô achando que... porque é igual uma cadeira, você vê 4 pilares. 4 pilares. 4 pilares. Mas uma dúvida só aqui desses 4... e é a mesma pergunta que às vezes fazem pra gente na V4. Tem algum deles que é mais importante ou é tudo ao mesmo tempo? não existe o mais importante. Existe. Pô, mas essa aí é... Não, mas vai que o cara fala assim, cara, mesmo Mano, que tu faz não só manja... o técnico aqui pronto. Não, pô, óbvio que não, mas tipo assim, o que você tem que aprender primeiro, tá ligado? O que é mais importante do zero? Então. Pô, mas, tipo assim, sem conteúdo não tem nada, mas também sem técnico você não avança, mas enfim, como é que é? Então, vou ilustrar com um case de geladeira. Para a gente chegar nesse resultado, tiveram algumas estratégias que tiveram maior peso. Ó, E boa parte delas, as primeiras estratégias foi o SEO on-page e o SEO técnico. Para depois o SEO off-page entendi. e conteúdo. Legal. Então, Legal. isso foi por último. Legal. E eu- É, parecido com o da V4 também. O Mas da se V4 qualquer ele era pilar uma- cair, você não Perdão. tava ranqueando em primeiro lugar de geladeira. Não tava. Tava na Sim. terceira página. Todos vão ser importantes, Todos esse são seria o importantes. Nirvana, né? É. Mas, Isso. pô, eu sei lá, eu acho que aqui o cara... É que você tá tentando achar o hackzinho, o Não, 80-20. eu tô pensando em lógica. Tipo assim, pensa Então, que você é manja 80-20. pouco. Pensa que você manja pouco. Naturalmente, você Mas deve posso- começar em minha opinião, conteúdo. ó, Você deve resolver minha o opinião on-page, de quem trabalhou com técnico SEO há um off-page, tempo. entendeu? SEO não é pra quem manja pouco e quem quer fazer meio como freela. Não, Assim, pô, o eu tô SEO, falando pro cara ela é uma começar, estratégia. Então, caralho. mas eu tô falando a real. Tô falando assim, você que tem uma pequena empresa e vai tentar fazer SEO só por ver, você vai ser massacrado por quem tá fazendo. Não, é óbvio bem que é feito. mais fácil você contratar o cara, entendeu? Não, mas não acho que é só contratar o cara. Eu acho que é tipo assim, cara, você ter SEO como um pilar estratégico da empresa para crescimento, se for o caso. Então, por exemplo, na Stage, eu tenho uma escola de marketing, né? A gente vai, eventualmente, tá no nosso plano, focar muito em SEO daqui a um tempo. Não é agora a hora. Por quê? Porque eu sei que SEO custa caro, demora pra dar resultado, e você tem que levar muito a sério. É uma parada... SEO é aluguel, não é terreno comprado. Todo dia você tem que estar melhorando o conteúdo, todo ano ele desranqueia. Então, tipo, não é uma coisa que você faz ali, deixa eu ver qual é que é. Não é Tá bom, tráfego cara, pago. você ganhou, cara. Você ganhou, deixa o cara falar. Toma, chicote no lombo. Beleza, então o cara foi lá, segundo, pegou os pilares. E aí, cara, o cara dominou os pilares, agora ele já é um padawan do SEO. Não, aí tem muita coisa ainda. Não, ele é o padawan, ele ainda não é tá. o mestre Jedi. Eu tô falando Sim, assim, o sim. padawan ele já sabe os 4 pilares. Ele E já agora? sabe. E daí eu desço para as premissas. Hoje, cada profissional, ele tem um método. Não existe um método certo. Mas hoje eu tenho 10 premissas que eu acho que são super importantes. Que as premissas, elas vão conversando entre si. Então, tem rastreamento, indexação, página, palavra-chave. Então, é uma cadeia, né? Se eu rastreio mais, eu indexo mais página. Tá Se bom. eu indexo mais página, eu tenho mais palavra-chave indexada. Se eu tenho mais palavra-chave indexada, eu tenho mais impressão. Se eu tenho mais impressão, eu tenho um clique. Essas Rapaz, são isso- as 10 premissas. Sim, e daí eu tenho essas premissas, então cada premissa ela tem um objetivo e é necessário trabalhar essas premissas. Então, por exemplo, exame. Exame com certeza tem uma premissa de indexação, ela quer indexar todos os dias, Verdade? por conta do Google Notícias, conteúdos do Evergreen, etc, etc. Então, a exame precisa indexar todo dia. E aí é uma premissa de indexação. E as premissas, elas conversam muito sobre o modelo de negócio. Então, por exemplo, sou um e-commerce, quero trazer mais visita. Eu tenho que ter mais indexação. Eu tenho que ter mais página, concorda?
Então as premissas, elas são pontos também que eu acabo trazendo um pouco mais de estratégia. Se conecta com uma estratégia do canal. Então, se a gente fosse fazer, por exemplo, SEO para V4, eu vou dar a V4 aqui de exemplo, que é sempre o nosso exemplo do case. Primeira coisa, a gente ia, entender aqui como é que o Google funciona de fato e o mecanismo de busca e a história da parada. Depois a gente ia analisar a V4 pelos 4 pilares. A gente ia analisar se o conteúdo tá da hora, se a parte técnica tá bonitinho, como é que tá o nosso SEO off-page, ou seja, tem gente mandando o link de juiz pra gente, e o SEO on-page. O SEO on-page agora eu fiquei em dúvida, agora que eu percebi que eu não saquei. O que é o SEO on-page? É o que faz pra dentro, que a gente explicou. Ah, é o que você manda link de juiz pra você mesmo. Pode Não mandar- só isso, mas não só isso. seria tipo tudo que é estrutural interno, né? Isso. Então, um H1 bem organizado, com H2, com tá, H4, tá, com os ok, conteúdos entendi, bem ok, bonitos, visíveis beleza. e tal. Então exatamente fizemos isso. aqui, tudo isso aqui na V4 já tá excelente, aí agora eu vou trazer Agora as eu tenho uma premissas. outra dúvida só sobre esses 4, que é o seguinte: qual que é a diferença do on-page pro técnico nesse caso? Boa. Essa é uma boa pergunta. isso Porque que eu fiquei fazer na um dúvida. bom técnico também mexe no on-page, né? Meio Então, que... é uma forma simples de mensurar isso. O on-page trabalha o conteúdo visível. Tá e bom. o técnico é o conteúdo não visível. Entendi, saquei. Então, Mas tipo, o técnico tá dentro do homepage? Oi? O técnico tá dentro Não, do homepage? eu vejo como pilares apartados. tipo assim, se tu for forçar o conceito, dá pra dizer que é on-page ainda, mas enfim, né? É uma segunda parte, porque um lado eu tô organizando o que o usuário tá vendo e o outro eu tô deixando esse conteúdo também bem visto pra ferramenta, Isso, exato. pros indexadores. Tem algumas estratégias que elas se conversam, se conectam, tá? Por exemplo, o header. O H1, ele é um título principal como homepage, mas ele também é um título principal como um técnico. Sim. Porque ele tem que estar marcado como H1 lá no código. Tá. Mas Pode ser um puta texto gigante, só que se no código tiver marcado como H3 porque alguém errou, fudeu, né? O conceito de H1, Sim, H2 sim. é uma questão É hierárquica, né? técnica. É hierárquica, né, também. Legal. Um medo que eu tenho, Newton, que foi um dos motivos que fez eu despriorizar a SEO aqui como empresa e pros clientes também, é o seguinte. Duas coisas que eu já falei. Primeiro, conteúdo de qualidade. Puta, difícil de fazer, velho. Sim. E outra, difícil de dizer que é de qualidade, né? Como é que você sabe que etéreo. realmente ele tá dizendo que é bom aquele conteúdo ou não? 2, link building. Todo mundo sabe que é importante. Difícil de fazer. Sei lá o quê. Puta, velho, mas eu não consigo ser no exame. Não importa o que eu faça. E 3 eu posso conseguir fazer um posicionamento e nada garante que a audiência que eu vou trazer, a não ser geladeira, que é meio óbvio, mas em outros contextos, ela boa. seja intencional, que ela vá comprar. Então, às vezes, eu vou destinar um tempão. Não é uma ciência exata, né? Porque eu não controlo todas as concorrências. Então, tipo, a Magalu não tá de touca, a Electrolux não tá de touca aqui sobre a geladeira. Ela tá tentando também, mas não tá conseguindo. Vamos lá, por a que Magalu que a- tá no segundo lugar, não é como se ela estivesse na terceira página. Tá no Sim. segundo lugar, é bom pra caralho também, né? Mas não tá no caralho. primeiro. Tudo bem, beleza, mas aí tá, nem todo mundo vai ser primeiro. Mas parecer na primeira página já é bem diferente. Talvez você não vai ter sim. garantia de ser o primeiro. Muita gente mas vai você vai abrir conseguir ali pelo menos ir pra primeira os três página, primeiros entendeu? Não, ok, Ah. mas o ponto é... eles não estão de bobeira, tá ligado? Não, lógico, você tá falando assim, Brastemp não é tá no resultado segundo- garantido. A Brastemp tá na segunda página. e outra, Pô, né, mas essa talvez do- esteja de bobeira, entendeu? acho A que- Amazon tá de bobeira? Pô, mas você Tá fala na isso, mas a Carlos terceira. Bahia, que é gigante, tem 100 anos essa porra, e tava de bobeira, velho. Tava de bobeira. Parece óbvio, mas A não Amazon, é, velho. a Amazon tá de bobeira? Então, mas aí tá o negócio. pode- Parece pode óbvio, ser mas não que é, esteja. velho. Entendeu? Porque é um negócio. Olha você é uma empresa aí que tem 3.500 colaboradores, 300 milhões de faturamento, e você não faz SEO, velho. A Não, V4 tá de mas bobeira? é o que eu acabei de falar, pô. Porque o conteúdo não é fácil. Isso, lógico, mas é aí que eu tô falando, ó. E outra, Não tô de bobeira, eu tô tentando, tô outra. conseguindo. e outra coisa, né? É isso que eu tô falando. E outra coisa é o fato da qualidade do tráfego que o Daniel falou. Vamos dar um Eu acho exemplo que da isso é o V4. pior, na real. Vou dar um exemplo da V4. Se a gente se posicionar super bem pra marketing digital, não necessariamente a gente vai vender mais. É, porque Mas eu vai não gerar sei o que- reconhecimento de Os caras marca. de curso. Pode ser. Tipo, Mas é legal, etéreo, não é uma garantia, mas não é uma garantia. É e porque no marketing curto digital prazo, também é um eu termo vou acabar foda. investindo. Mas deixa eu desbloquear um ponto que eu acho que esse Me ponto vende, aqui lança é o super código. importante. Faz Pega o código. Eu vou falar o código. Olha, vamos lá. Pensa assim, ó. SEO é um pouco mais estratégico. Pensa assim, se você ranqueia para marketing digital, Tá bom. você vai estar trazendo muito volume, óbvio. Só que outros canais podem, de certa forma, ganhar alguma coisa com isso. Por exemplo, o canal de CRM, você pode gerar mais base. Pensa como mídia paga, você pode ter um público mais quente. Geralmente, o público de SEO é um público que está mais quente para conversão. Então, você tem N formas ali de aproveitar esse tráfego que você está entrando. Outro ponto, você pode olhar para CRO. Olhar por que essas pessoas não estão convertendo. Quais são os principais pontos que elas estão observando na página. Então, acho que
E não só isso. Aí, olhando para a caixinha de SEO, a partir do momento que você posiciona para um termo tão relevante como marketing digital, você pode transmitir essa autoridade e posicionar em um termo que seja mais relevante para o seu negócio. Entende? Por exemplo, geladeira. É um termo que traz muito tráfego, mas boa parte das pessoas não estão propensas à compra. Justo. Porém, ela entra na estratégia de remarketing em mídia paga. E aí a gente consegue ter um maior ROAS ali. Mas eu acho que a V4 nem tem que ranquear em marketing digital. Assim, a gente aí só que vem a tava graça. dando Mas a exemplo. cauda... Exato. Então, mas aí tá o negócio. Porque isso é diferente pra SEO. Uma cauda longa pra V4 vai ser melhor do que qualquer outra coisa. Vou te dar um exemplo. O cara pode pesquisar assim, ó. Como melhorar minha landing page. Que às vezes vai ter 1000 buscas e marketing digital tem 1 milhão, mas é 1000 buscas ultra qualificado. Então, por exemplo, você pode ranquear ali em... Cara, eu lembro quando a gente tava fazendo SEO mais pesado, assim, quando eu tava mais pesquisando SEO, uma dos principais hacks é tentar hackear nas paradas que os grandão não estão brigando, cai na porrada na O problema é assim, entendeu? ó, Eu vou queria tentar ouvir as provocações do Denner ali pra Eu ele vou tentar responder. construir link build. Porra, eu vou ter que contratar uma agência de PR, um time de conteúdo e tentar cavar pauta. Esse é o jeito. Difícil pra caralho. Eu vou ter que escrever conteúdo pra caramba. Pô, o time que produz conteúdo de qualidade não é um time simples, é um time barato. Vou botar uns 3 malucos aqui. Só que o foda esse é o argumento que vai sempre fazer o SEO perder pro pago. Nada garante que eu vou conseguir, mesmo que eu faça tudo certo. Então, tem uma estratégia muito boa que conecta com isso que você está comentando. Eu vou falar um pouco sobre a PM3. A PM3 ela tem uma estratégia de especialista. Daí ela convida vários especialistas para falar sobre um assunto super denso. Tá. Esse especialista ele tá ali com muita densidade de conteúdo. Ele produz um conteúdo que é super escasso na internet. Tá. Daí, só dele construir esse conteúdo, ele já gera muita autoridade. E o Google gosta muito disso, porque quando você tem uma grande categoria, tem vários especialistas falando sobre aquele assunto, automaticamente o Google vai entender que o seu site tem muita relevância. Tá. Então, talvez, por exemplo, conectando isso que você trouxe, conteúdo de qualidade, backlink e resultado. Quando você convida especialistas para falar sobre um assunto como o marketing digital na V4, automaticamente aquele especialista vai trazer a autoridade dele, que ele possui na rede, possui em outro, por exemplo, no LinkedIn, e esse conteúdo ele pode ser tão escasso ao ponto dele ser indicado ou linkado em outros blogs, em outras plataformas. Aham. Então isso pode ser uma boa estratégia que pode mudar o patamar. Eu digo isso porque a PM3 ela começou a fazer esse tipo de estratégia e hoje ela tem vários embaixadores, vários especialistas que falam sobre produto, tecnologia, e os próprios especialistas trazem autoridade para o site. Tá. Mas a minha objeção é: não tem garantia de que se eu fizer tudo isso eu vou conseguir ter tráfego orgânico? Então, tem sim, tem garantia. A gente consegue criar uma previsibilidade em cima disso. Um cenário mais conservador, um cenário realista, pessimista, otimista. E a gente consegue entender se aquela estratégia que a gente está adotando está trazendo esses resultados que a gente fez como previsibilidade. A gente consegue mensurar o resultado de uma forma um pouco mais científica, mais voltada para o comportamento de busca. Tá. E a gente consegue ter aquela previsibilidade. Por exemplo, eu tenho uma construção aqui de 100 conteúdos por mês. Vai gerar resultado. A gente consegue criar essa previsão e consegue até tangibilizar o resultado disso. Tive uma ideia genial. Agora tu me desbloqueou aqui, cara. Agora eu peguei Caraca, o código. pegou o código, Peguei o Pegou código. o código. O código é o seguinte, Esse não ó. é muito o que o Rock faz? Não. Mas aí que é o código. Peguei o código, cara. Olha essa ideia pra galera toda que tá me ouvindo. V4 SEO agora, estamos Vou lançando. lançar V4 SEO, mas sabe como é que vai ser? Porque se tu falar todo esse papo... Já ouviu falar da iniciativa V4? Eu te dou esse pitch aqui, Fernando, tu quer que eu vou te vender, ó. Vai, me vende. Como que a agência de SEO vende o trabalho? A produtora de SEO, sei lá como que você define. Fernando, tu tá interessado? Ó, SEO, legal, né? Curtiu esse papo aqui? Legal, SEO. Então a gente vai botar 3 caras pra escrever conteúdo. Esse já é Tá. o pitch. É o pitch. É o pitch clássico. Esse é o Ah, pitch tá. mais Esse fácil. esse é o D. Depois vai ter o para. Esse seria esse é- a concorrência. Essa é a concorrência, não a V4. Tá bom, É. A ok. concorrência vai te falar assim, Fernando, eu vou escrever 3 artigos por semana no teu Tá. negócio. Vou 2.000 palavras. Vou tentar cavar um monte de conteúdo aqui com PR e vou mexer na tecnologia da Stage para aumentar a qualidade on-page, bababá. Isso aqui vai custar, cara, 10 pau por mês e quem sabe um dia tu consegue ter audiência. Daqui uns 2 anos. Daqui 8 Tá. meses, se a gente acertar na geladeira. Trabalho de bom. longo... E de novo, né? Trabalho de longo prazo. 2 aninhos. muito prazo. legal, não tá, Tá no bom. momento. Agora eu vou botar tudo em tráfego pago porque eu quero growthar o business. Então, Fernando, se eu fizer o seguinte, ó, eu coloco esse time, toda a estrutura necessária, e eu vou e hoje tu não tem audiência orgânica. Não. Eu vou te cobrar pelo CPM.
se eu conseguir acertar a mão, a cada 1.000 impressões eu te cobro uma fração do que o Facebook tá te cobrando hoje. É legal, mas eu ia ficar com medo do CPM explodir, desculpa. Tu pode cancelar a qualquer momento. Não, eu posso fazer assim, eu farei com um cap. Eu toparia com um cap. Uai, tu quer ter cap? Não, você quer ter, Quer ter limite você de quer ter audiência? limite de tráfego, não, mas porra? eu quero ter um cap de valor, eu toparia. Mas eu gosto do variável, isso é legal. Eu entendi, tipo assim, o medo dele é tipo, você tá com medo de a Mano, gente se fazer um acerta trabalho artigo, muito bom. faz R$1 milhão lá, eu não tenho nem como te pagar, não tenho um Pix pra te fazer. E entra um monte de maluco, entendeu? Porque o SEO tem esse risco de entrar maluco. Não, mas daí eu corto. Não, como é que você vai cortar? Não tem como SEO, depois você Você ranqueou, meu deleta irmão. Deleta a artigo? página. Pô, mas aí eu não queria deletar a página. Ué, É, aí, mas meu você irmão. Aí você quer, não quer pagar? Não, o que eu quero é o seguinte, ó, vou te falar. Se gerar valor, Vou te tu falar paga, o que ué. eu compraria. O que eu compraria? Essa foi boa, hein? Eu compraria o seguinte, eu compraria a mesma coisa que você me ofereceu agora, só que ao invés de ser 100% no variável, eu te pago um FII mais uma taxa de sucesso. Mas tu acabou de falar que não queria o FII, cara. Tu Não, tava mas aí no que tá o momento. negócio. Não, mas aí tá, o FII bem mais baixo e um variável. Em vez de eu te por que pagar vai ficar 10 mais caro? conto, não necessariamente, porque aí que tá o negócio. Eu quero que seja limitado o variável. Ó, uma taxa de sucesso. Vamos dar, você me cobra R$3.000. Se a gente conseguir 1 milhão de visitas, você me paga 20. Aí eu toparia. Não, o que a gente pode fazer é o seguinte. X visitas, por exemplo. Não, O que o CPM me o assusta. que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Mas era só fazer Eu vou te o cobrar, cap. eu vou te cobrar pelo CPM, mas eu vou reduzir o valor do CPM a cada 10 mil impressões. Aí ficou legal. É, aí é Porque legal. aí mesmo. vai escalando, porque aí ele vira um negócio O escalável. Quanto CPM mais visita, mais barato fica. Eu vou te cobrar, tipo... Mano, por que você não faz uma coisa diferente? A gente tenta arrancar uma palavra foda e de tudo que vender desses artigos que você produziu, eu te dou 20% do que vender. Não. Mas eu não Aí não. controlo a venda, porque Aí tu que eu não. crio o produto. Ah, A gente conhece um site, a gente quase comprou uma empresa que tinha milhões de acesso e vendia porra nenhuma porque o produto era uma merda. Eu lembro disso aí. Super bem ranqueado, tudo top. É que nem ele ranquear pra geladeira e não ter geladeira pra vender, tá ligado? Aí Ou ele cobrar A duas vezes o a preço empresa no era, tipo, mercado. a empresa era tipo assim, top 2 ranqueamento em várias das palavras-chave importantes que a gente queria. Cara, né? era a geladeira do mercado, tá ligado? Era isso Tipo, aí. era a geladeira do mercado, anos de trampo, 2 milhões de acessos, usuários únicos, mais de 15 mil leads, vendia porra nenhuma pro produto, era um lixo. A gente vendia muito mais, É. sem Só nada que de se eu jogo. o cobrasse- nosso sonho era comprar só o Mas eu a parte achei- de SEO. Esse pitch é é isso bom, aí. tu não acha interessante? Achei interessante. Porque... Você vai fazer esse pitch? Não, Já é roubei. porque... Quero royalties. Por- Ele vai chegar assim, achei interessante, agora é meu. Eu nunca quis entrar nesse business model porque o cliente não compra, velho. E aí, ou depois tu faz o trampo, e aí dá certo, ele te dá um pé na bunda. É, o legal de Success Fee é isso, que tipo assim, cara, beleza, o risco é seu, mano, faz aí, entendeu? É que esse cara, ele já vai ter que, pelo menos, estar veiculando mídia paga, alguma coisa assim, pra ele poder ter essa noção, né, de comparar as duas coisas. Não, sim. É, sim. o Mas ideal na, média, pra mim... na média, SEO como um todo já é pro cara Tá, que tem um pouco mas mais Mas eu achei o experiência. modelo ao bom invés de de fazer remunerar, isso- porque eu posso remunerar legal. por Tá, mas CPM. por que ao invés de fazer isso, você não usa o que você aprende de SEO, aí é a minha visão como sócio da V4. Construir propriedades intelectuais proprietárias através de um bom trabalho de Pô, SEO. aí é outra história. Vou te falar, então, Não, eu mas sei eu que é ia outra história, falar, mas eu tô mas eu ia assim, falar, eu ia e você dar tem uma um objeção maior. ecossistema de empresas de mídia Não, que aí se tu dão, viajou que se completamente. retroalimentam. É que eu ia dar uma objeção que pode existir, talvez, aqui, que a gente tá pensando rápido, que é tu tá cobrando SEO num formato mídia paga, Isso. sendo que o cara... Tipo, a graça de fazer SEO é justamente tu não depender Mas o cara não disso, tem tá hoje, ligado? cara. O cara não vai fazer. Eu não faço. Não, mas ele tá falando que vai ser muito eu mais compro barato 10 que a milhões paga. de reais de mídia e não faço SEO Mas e você não vai... vou fazer. Como é que você cobraria nesse caso? Você cobraria, tipo assim, o cara tem 100 mil de tráfego, vamos dizer, e a partir desses 100 mil, que é o que você tem de Não, média hoje, eu vou cobrar V4. 1.000 Hoje de eu CPM. V4. Eu tenho 100 mil acessos orgânicos. Isso. Se ele chegar pra mim e falar, vou assumir o teu negócio e vou te cobrar metade do que o Facebook te cobra, eu pago. Tá, Assume. mas do Delta, do 100 mil. É, Entendi. sim. Indefinidamente. Tipo assim, se tu saiu Pra de sempre, 100... pô. Minha reverba é infinita, quanto ele tiver. Se tu saiu de 100 pra 200 mil e ficou estéreo, ele ficou estável em 200 mil, tu vai pagar 200 mil, o Pra equivalente a 200 mil pra sempre pro cara. É. Ou enquanto o contrato estiver ativo, sei lá. Não, pra sempre. Essa é a graça pra ele aceitar, entendeu? Porque senão ele não vai aceitar, né? E de quem é o domínio? É, mas aí eu acho que não tem... Eu entendo que é pra construir um negócio do zero e não assumir risco no início, mas perde a graça no longo prazo, né? Pra quem? Pro cliente, porque ele vai ter que pagar pra vai sempre ter um que pagar tráfego cara, adquirido, mas- entendeu? dele. Mas é que você tá comparando o mundo ideal. O mundo ideal seria eu não ter 100 mil acessos e ter 1 milhão. Mas eu nunca vou ter 1 milhão, porque eu não estou disposto. Então é melhor eu fazer um deal que eu vou pagar pra sempre do que eu nunca ter.
Entendeu? Eu nunca vou ter, eu não vou fazer esse negócio. Ele eu vai acho que querer o te dar um chato pé na é ficar bunda no pagando. longuíssimo prazo, né? Eu acho chato É tipo eu ter que ficar assim- pagando aluguel do meu próprio site. Cara, É mas tipo é a isso. mesma coisa tu falar assim, cria tua rede social aí, ao invés de comprar mídia do Facebook, eu não vou criar, cara, não tenho capacidade. Não consigo viralizar. Seria crescer. ideal eu ser dono do Facebook, mas eu não sou, então eu vou comprar do Facebook, uai. É um bom argumento, é uma boa quebra de objeção. A gente tá falando de que existem acho que ele milhares de empresas que nunca vão fazer, porque elas não vão topar o risco de colocar na frente. E eu tô dando uma alternativa de conseguir elas alcançarem o que elas nunca vão ter, porque elas nunca vão topar fazer. E eu tô tomando todo o risco por ela, né? Então tudo Exato. bem. Legal. O que tu acha dessa ideia, Newton? Achei boa. Boa, excelente. Boa! Genial. Boa ou puta merda, eu quero virar sócio desses caras. Nossa, quão boa. deu pra entender um pouco, assim, dá até pra... Porque fazer eu uma tô grande nesse escala business, disso, cara, há né? muito tempo e os clientes não compram SEO. Velho. Essa é a grande objeção. É difícil pra Essa é a caralho. grande objeção. O cara Dinheiro não- upfront. O cara, dinheiro sempre tem, upfront, o cara sempre tem um lugar melhor pra botar o dinheiro. Essa é a questão. É sempre entendeu? tem Que algo ele mais. acha melhor. Tem algo, tipo assim, meu, já viu aquela pesquisa clássica científica que tu bota um doce na frente da criança e fala: se tu não comer, eu vou te dar dois. E ela sempre come o Ele doce. sempre come o doce. Esse é o mundo que a gente vive. O cara, Esse é ser humano. o cara vai botar 10 mil ao invés de botar no SEO, ele vai botar em mídia Pô, mas paga vocês me porque ele dá fizeram resultado. pensar que talvez eu deveria começar SEO mais cedo no stage agora. Teoricamente, se leva muito tempo, você deveria começar antes, né? É. Porque se leva muito Porque, tempo, na sempre vai verdade, se levar muito você tempo. pensa no seu negócio a longo prazo, você deveria começar SEO o quanto antes. É Até sempre no isso. lançamento do site ou da plataforma, da ideia, né? Do produto. Vou voltar com o blog da Stage. O blog da Stage tem 30 mil acessos mês, velho, ainda. É isso aí. Então Eu já hoje, te vendo esse produto aí, quer comprar? Deixa eu Quanto? te Faz um deixa, sucesso deixa pra o você. Newton falar aí. hoje a grande objeção é tempo. Tempo versus retorno. Então, por exemplo, os clientes não estão dispostos a esperar 3, 6 meses para poder tangibilizar um resultado. É. Nesse caso, ele não vai pagar 6 meses upfront. Ele vai ficar no zero. E daqui a pouco ele começa a pagar quando o negócio começar a funcionar. Entendi. Sounds win-win, tá ligado? Parece ganha-ganha pra todo mundo. Achei genial. Legal, show. De tudo Vamos que tu, mudar de assunto de agora. tudo que tu viveu até agora, a gente falou muito do caso das Casas Bahia, mas tu também já teve na Motorola, na Kabum, além de trabalhos de consultoria. Tem algo diferente de tudo isso que tu falou, que tu viveu lá, que vale destacar? Sim. Quando eu cheguei no Kabum, também era um cenário muito parecido. Geralmente, quando tem plataforma própria, é um cenário bem... É próprio também? Era. Kabum ainda é, né? Eu acredito que seja porque não vale muito a pena a e-commerce desse grande porte ter plataforma. Tá. Mas enfim, quando eu cheguei no Kabum também era um cenário muito parecido e eu lembro que o meu primeiro grande case que eu fiz foi posicionar a palavra-chave PC Gamer na primeira posição. Caramba. Ah, isso é legal. PC Gamer, nossa, quando a gente posicionou, vendia que nem água. Caramba. Teclado Gamer também, Muito comprei na Kabum. sim. Eu amava trabalhar no Kabum. Kabum tem uma cultura organizacional muito, muito legal. Era bem, bem legal trabalhar. Mas tu fez algo diferente de tudo isso que a gente falou ou foi esse playbook? Ou foi esses pilares mesmo? Foi basicamente isso. Cara, e tem- eu tem ia te uma- fazer uma pergunta que é boa, eu acho que talvez a gente tá pensando do mesmo jeito, que é, saindo um pouco do mundo dessas grandes empresas, se tem alguma diferença pro cara que é menor. Ah, com certeza. Grande empresa demora um pouco mais para executar, é muito mais burocrático, então É muito mais difícil tu cavar uma pauta Com num link certeza. build quase sem ter a marca da Casa Bahia. total, assim, é mais fácil, né? Nesse caso é mais fácil. Mas clientes pequenos, olhando para questão de tecnologia, geralmente é WordPress, Shopify, então é muito mais fácil você executar algo muito mais rápido. Dá o resultado também muito mais rápido. É melhor quando o cara tá usando um WordPress, um Shopify da vida? É porque já é estruturado, que ele É porque comentou já é antes. mais estruturado, né? Tipo, tu não tem O cara tanto já fez o trampo... trabalho técnico, essas paradas Isso, não aqui. tem trampo técnico e o on-page basicamente vai ser o que é visível, que é conteúdo. Então é muito mais relacionado a conteúdo, né? É muito mais tranquilo Tô de aprendendo, executar cara. uma operação. Mas tem um Legal. ponto, por exemplo, citando Kabum e Motorola e Casas Bahia, tivemos fases, né? Geralmente quem tem código próprio tem fase. Então, por exemplo, a última fase da Casas Bahia foi autonomia. A gente precisava gerar mais autonomia para o time de operação de SEO. Entendeu? Por exemplo, colocar esse conteúdo que vocês viram, fazer um blog, por exemplo. Construir blog foi que nem ter um parto, foi super difícil fazer isso. Meio que você está construindo um WordPress, entende? Em código próprio. Então, essa é a grande Mas dificuldade. por que eles não aceitavam usar WordPress e queriam fazer próprio? Porque existe uma questão de segurança. Uhum. O WordPress é muito E vai inviável. ficando caro pra caramba também o WordPress, depois quando você vai chegando a milhões e milhões de acessos. Não, é mesmo custo de servidor só. WordPress é open source, não tem custo. Questão do servidor mesmo. Mas é uma questão é mais de verdade. segurança, tá? O que pesa muito para grandes empresas é a questão de segurança. Porque lá na Exame a gente gasta algumas dezenas de milhões de reais. Com o servidor? Com É. servidor. Servidor, E aí eu tenho uma pergunta aqui pra você, que é a minha última pergunta da minha Dezenas pauta, de na verdade. milhões.
Dezenas de milhões, mano. Caralho, que loucura. A Exame é o nono maior site de... É o maior site de negócios do Brasil e o nono maior de notícia, velho. Não, super, super compreensível, mas eu não sabia que chegava nessa casa. Ó, e aí, vamos lá. Cara, tem uma pergunta aqui que é: o que é a estratégia mundo, velho? Não, mas peraí, ele não terminou de responder a minha pergunta. Não? Porque eu fiquei só na dúvida de... Tipo assim, então, se eu tô pegando um cara que fatura seus 500 mil por mês, alguma coisa do gênero assim, que ele não é uma grandíssima empresa, vale muito a pena já fazer SEO pra ele. E tu acredita que é até mais interessante do que pras grandes empresas, ou até mais rápido do que pras grandes empresas? É mais rápido de tangibilizar o resultado. É? 3 Interessante. meses você já consegue já dar um resultado 3 interessante. meses? 3 a 6 meses. Isso é uma promessa não. muito forte, hein, cara? Se eu Não, faço isso pode- pro meu cliente, Vende um ele vai na querer internet, cara. comprar. ele Não, vai... dá pra fazer. Eu digo isso porque eu presto consultoria também, né? Então, eu lido com clientes de média operação e dá pra tangibilizar um bom retorno. Se tu Bem fosse, legal. se tu fosse fazer a consultoria pro Fernando, o que tu faria? Na stage? Qual que é o tamanho da tua empresa aí? Como é que você tá hoje de acesso? Não, eu fico pensando assim, eu tenho um blog, que era do Grupo Primo, ele tem bastante link building do Grupo Primo, que tem muito acesso, né, e tal. Hoje ele tem 30 mil acessos nos artigos aleatóriosaço, tipo assim, sei lá. Blog da Stage? É muito aleatório. E a gente tem o Roy Hunters, que é essa marca que você tá aqui, que a gente também quer produzir mais conteúdo intenso pra ranquear e tal, beleza. Qual o objetivo central? O objetivo central nosso é captar mais leads pra Stage e vender curso de marketing digital. Basicamente, resumindo, né? Não é isso, mas vamos fingir que é. Pô, contratei a sua consultoria. O que você vai fazer agora, Tu cara? orienta que ele faça pra bombar no SEO. Primeiro ponto que eu gosto de fazer é entender um pouco o comportamento do padrão de busca. Todo modelo de negócio, todo segmento tem um padrão de busca. O consumidor tem alguns padrões. Então, o primeiro momento é fazer uma auditoria técnica no site, entender como é que está a concorrência, entender como é que está o padrão de busca. Eu acho que esse é um dos insights que a gente precisa montar, e eu monto uma documentação que ela permite a gente entender, tipo assim, o meu consumidor ideal, como ele pesquisa o meu produto, em topo, meio e final. Como é que estão meus concorrentes? Como é que é o modelo de padrão de busca? Quais são as principais ferramentas de busca que o consumidor usa? É apenas Google? O meu cliente ideal está no TikTok, está no YouTube? Então, acho que primeiro de tudo teria que entender todos esses pontos para Caso de depois uso, né? entender um planejamento estratégico mais sênior ali voltado a conteúdo, técnico, on-page, off-page. E qual que é o mínimo que eu preciso de ter pra começar, cara? Tipo, eu preciso ter um Tu fez esse estudo do modelo do padrão de busca e definiu, beleza, ó, essas palavras, papapá. Eu boto um jornalista pra ficar produzindo um monte de artigo? Qual que é o esquema? Bota AI pra produzir artigo. Eu não uso AI. ranqueia, né? Eu sou contra. Eu utilizo o AI para outras finalidades. Por que tu é contra? Porque hoje a AI, o que ela faz, né? Ela vai utilizar a própria base de conteúdos que existem num servidor para poder montar a sua resposta. Então não é um conteúdo 100% autoral e não é um conteúdo 100% orgânico e correto. Pode até ser, E não vai ser escasso mas ele também, vai né? ser um conteúdo assim que não vai ser um conteúdo eu ouvi profundo. mas nem falar pra também dar que um o tapinha Google... no conteúdo, assim. Eu ouvi que o Google vai também punir conteúdos feitos por AI. Sim, ele Ele já já tá punindo. pune. Ele já pune. Então não usem AI, gente. O grande problema Mas pra dar um tapa eu posso... É isso que eu ia falar, é exatamente o que eu falei. Tipo, se eu fui Em lá português? e produzi um artigo ali de 1.300 palavras e eu peço pra ele dar uma revisada e uma melhorada com base em SEO, tipo... pode ser também, mas eu vou dar uma ideia para todo mundo pensar um pouco mais além. Pedir pra ele transcrever esse episódio do Roy Hunters, por exemplo. Pode ser também, mas eu vou pensar. aí é um conteúdo 100% original, isso é legal. Mas eu vou usei pensar AI. pensa um pouco Mas mais. não vai ser punido por isso, porque o Google não vai saber que você usou AI nesse caso, whatever, entendeu? Nesse caso é uma boa finalidade. Mas Exatamente. pensa que aí pode ser um grande braço de organização de dados. Por exemplo, a gente fez uma estratégia de linkagem interna automatizada. A gente colocou AI para organizar os termos, ele entender bom. quais são os termos que são relevantes ali na busca. Por exemplo, se eu busco geladeira, qual é o próximo termo que ela busca na busca interna do site da Casas Bahia? Então a gente entendeu, por exemplo, top termos e aí indexou isso como linkagem interna. Então, existem estratégias que você pode alinhar a tecnologia e AI para organizar dados e fomentar mais páginas. Exemplo, talvez com exatamente o que tu tá falando, a gente transcreve o episódio do Roy Hunters. Só que a gente simplesmente colocar o podcast inteiro, né, Ctrl-C, Ctrl-V dessa transcrição ali não vai fazer muito sentido. Ninguém vai ler 1h30 de podcast. Mas aí você pode usar a inteligência artificial pra resumir isso, tirar os principais insights e tal, e fazer uma ordem. Tipo assim, resuma isso aqui numa ordem, priorize tais pontos que a gente sabe que são os insights e faça isso em até 2.000 palavras pra ficar um artigão legal. Perfeito. Porra, maravilhoso, entendeu?
E tá tudo bem top. que foi... que foi usado AI. É uma boa forma de fazer um É uma boa conteúdo. forma também. Toma essa dica aí de graça, Porque ouvintes. parar pra escrever às vezes é foda. Agora, se eu posso... pra mim pedir pro Fernando parar e escrever um artigo é mais difícil. Agora, parar, Fernando, fala aí por 10 minutos sobre headline copyright. É igual eles fazem quando a gente vai montar as aulas. Não sei se eu posso falar ali a estrutura. Pode, né? Pode. Tipo, ao invés de eu montar a minha aula, tipo, vem uma pessoa e me entrevista durante 1 hora sobre o assunto e depois Isso também ela monta a aula. Nossa, Pô, isso eu é posso genial. pegar isso aí e usar essa gravação transcrita com o TLDV, por exemplo, que já tá transcrito na hora. E agora a gente vai usar E uma IA virar pra um preparar a conteúdo. prova também, porque ele vai consumir Puta, o conteúdo essa aí do foi Gui, muito hack também E mesmo. aí a AI vai preparar uma prova e cada prova vai ser diferente e ele monta cases que você vai poder utilizar. Cara, O parênteses de Perfeito. AI que a gente tá fazendo aqui, o Isdolia. É assim, né, o nome, né? não revela, mano. Ah, claro que revela, foda-se. Não revela. Não é Isdólia, é outra coisa. É o Isdolia, gente. Pô, Mas o é cara uma quer me dica... fuder, não quer me ajudar minha Fudeu o quê, concorrência, cara? É uma cara. Não, caralho. É o ouvinte Eu aqui, a eu galera tá sigo ganhando... André dicas. Esteves e Guilherme Benchball, cara. Você não Se o cara estiver revela. afogando, a gente bota a mangueira na boca dele. É concorrente. Muito bom, pô. Muito Pô, bom. baita episódio. Eu acho que a tenho, gente eu tenho já... só uma Tem última mais dúvida, uma? que eu queria saber, que eu fiquei curioso, na verdade. Tem uma das coisas que a minha AI me preparou aqui, que é o que é uma estratégia mundo, cara? Boa. Nossa, é verdade. Até tinha... Essa lembrei disso agora estratégia é uma estratégia que eu comentei algumas vezes nas redes sociais, mas basicamente é o seguinte. É você... pensando como varejo, tá? E eu vou citar aqui uma estratégia que pode ser utilizada em todo o varejo. Tem outros negócios que também pode ser utilizado. Mas basicamente é o seguinte. A gente montar uma plataforma, um ecossistema, onde a marca pode falar sobre o produto. E aí isso tem escala de criação de conteúdo. Então é basicamente assim. Eu crio o mundo da Airfry. Daí eu convido a Mondial para ele criar conteúdo autoral, útil e relevante sobre os produtos. E aí eu vou ter uma escala de criação de conteúdo utilizando a marca como especialista. Daí eu crio vários mundos. Então eu crio o mundo da Airfry, o mundo da geladeira, o mundo do notebook. E daí eu vou pegando essas grandes marcas que possuem muita autoridade para produzir esse conteúdo. Em collab. Em collab, automaticamente esse conteúdo é indexado, a marca ganha, porque ela ganha reconhecimento de exposição do produto dela, e o ecossistema que está executando isso vai ganhar também visita. Você fez isso com a Air Fryer? Sim, a gente fez com vários produtos, foram testes, né? E o mais legal disso é que é o seguinte, você pode tangibilizar, pode cobrar para a marca, digamos assim, ser dona desse mundo. Uhum. Então a Airfry vai lá e compra o mundo do Airfry, porque ela quer, enfim, fazer conteúdo sobre Airfry. E aí ela paga para você por mês, você pega a operação, você faz uma escala de produção de conteúdo, terceiriza essa produção, tem o seu viés de aprovação, etc. Daí você escala a criação de conteúdo e também rentabiliza o projeto. Essa é uma forma Então, legal de tipo, formar IP, velho. Isso é legal mesmo. Eu posso, por exemplo... Então, você faz isso dentro do site da Casas Bahia, por exemplo? Sim, a gente montou a tecnologia para poder fornecer isso Uhum. e possibilitar esse projeto. Mas é um site que chama www.mundodairfryer.com.br ou não? Não, é /blog e aí tem o mundo. Ah, É uma página a mais no site, né? Que Legal. interessante. A ideia é que a Isso é bem gente- legal mesmo. A ideia é que a gente consiga usufruir dessa tecnologia mais no futuro. Por exemplo, quando alguém pesquisar Airfry na nossa busca, vocês viram um conteúdo introdutório e dúvidas frequentes, né? sim, deixa eu pesquisar. No site da Magazine Luiza tem isso, tá? Ele tem aqueles cards de blog, sabe? Quando você pesquisa o produto, tem uns cards de blog. A ideia é que a gente consiga colocar como se fosse um patrocinado no conteúdo Aham. dessa marca que comprou o mundo. Ah, Então, por legal. exemplo, ela pesquisou Quase um Airfry. branded content. Exatamente. Então a gente acaba não só trazendo o SEO como estratégico para trazer visita, mas também de gerar como se fosse um retail media, né? Gerar Putz, uma cara. receita extra ali. Adivinha quem tá ranqueando em primeiro lugar pra Airfryer, cara? Já sei. Fala. Essa vai ser difícil, hein, pra ti, Denner. Fala. Eu? Quem? Não sei. Casas Bahia. Também, nossa. Ah, aquilo ali é um Que anúncio. surpresa, ficou É que surpresa, pra né, mim, cara? eu tava olhando aqui, achei que Eu pensei que você ia falar que era concorrente. Não, é que a Amazon tá com anúncio, mas não tava cara? aparecendo o anúncio pra Otários. mim. Pesquisa essa palavra aqui, pesquisa iPhone. Vai, Não, aí mentira, mano. Se não, fosse não, a esse. primeira não tá. Na Ó, primeira é a Apple, né? É a própria Apple, sim. Sim. Mas Apple. tá na Logo terceira. depois Casas Bahia. Tá na terceira ainda? Tá na segunda. Tá na segunda. Olha aí, que subiu, legal. melhorou. iPhone, logo depois iPhone 15, 14, 13, 12, 11, XR, Pro e Max. Cara, tem um case interessante que a gente ficou por um mês só. A gente, em celular Samsung, a gente passou a Samsung, cara. Tava muito feio. Tava tipo assim, em Casas Bahia vinha Samsung. Eu tenho esse print até Mas hoje. por quê? Tu acha?
Foi a questão de autoridade e relevância. Depois a Samsung resolveu lá os problemas técnicos e passou a primeira posição. Não sei se hoje ainda tá, mas ela passou. Mas era pra palavra Samsung mesmo. Celular Samsung. Celular Samsung. Delícia. Então tá bom, cara. Muito obrigado aí por isso. Eu só queria fazer uma última pergunta, que vai Vai. ser uma dúvida da nossa audiência aí mais técnica. Ahrefs, SEMrush, vale a pena assinar? Com certeza. Ambos ou um dos dois? Eu não tenho um preferido, mas eu prefiro ter os dois, porque são duas ferramentas que analisam dados de formas diferentes, têm conceitos e métodos diferentes. Pô, no orçamento da Casa Bahia também dá pra assinar os dois, né? Era caro quando a gente era bem pequenininho, a gente achava extremamente Não, caro, mas ele não é tão caro. Mas se assim. fosse caro, escolher pô. entre um dos dois, eu escolheria SEMrush. papo de SEMrush, não Sim. Ahrefs. Eu sempre gostei Sim. mais do Ahrefs. Também é bom, mas eu prefiro SEMrush. É, O SEMrush custa quanto? Tipo, uns $100 mês? Eu acho que não, mais, mano. eu acho que é um pouco mais. É? Eu usava Ubersuggest, que é de graça. Nem se compara. Não, pô, mas peraí, eu tô falando, eu era um lascado. Ah, sim, mas daí Não que eu não seja mais, mas... Mas sabia que o tô próprio... só sabendo Olha quanto isso. que o próprio o Search- cara tá lascado. Você sabia que o próprio Search Console, o próprio Google e YouTube reclama que já dá muito dado. Bom Google saber. Trends também dá muito dado já. Pricing. bom. SEMrush tá custando $120, Viu, te falei? $129 pra começar. Anual, né? barato. Monthly. Monthly, já tá legal. É, Anual Uma- deve cair pra uns É $90 caro, é caro, se tiver é essa caro. opção. A gente tinha que assinar isso pra todos os franqueados, né? A gente tinha que fazer uma parceria com eles. Eu vou puxar na Stack Digital 40 lá. projetos é $499. 499 vezes 5, 2 pau e 400. Dá $60 por projeto aqui. 5 mil keywords. Foda que ele cobra por volume de palavra. É Volume de isso? reporte. Muito bom, cara. Quem quiser saber mais sobre o Newton Álvares. Como que o Cabral. pessoal te encontra? Pesquisa no LinkedIn. LinkedIn é a melhor rede pra te encontrar, né? Sim, a melhor rede. Pode Pô, eu colocar conheci também. o Newton no LinkedIn, gente. Olha como SEO no LinkedIn LinkedIn.com funciona. Traço Newton Álvares. Isso aí. E caso você queira fazer um curso de SEO, eu acabei de lançar junto com a SPM, então a gente vai colocar aqui o link também, para caso você queira fazer. Pô, vai lançar com Vai a ser Stage, presencial em São Paulo. Oi? Né? Vai lançar com a Stage também, pô. Tem que falar Já vai com a receber o Stage. convite daqui a pouquinho. Depois você diz quanto que a gente precisa te pagar pra roubar esse curso da SPM É. e trazer pra Stage aqui, mas a gente vai Quanto é que falar é em essa off. luva aí? Quanto é que é essa luva? é. Não, mas Boa. pode Mas divulgar aí, o da pode divulgar, SPM. pode divulgar. Pode divulgar de boa. Pode divulgar Boa, da SPM aí. Não, divulga aí, pô. Depois de um papo bem legal que a gente teve. Editor. Basicamente, pode me pesquisar no Obrigado, LinkedIn. então, galera. Não, fala aí. No LinkedIn, eu tô publicando um conteúdo rico por semana. Então, são conteúdos autorais bem densos, bem assim, específicos. Então, assim, toda semana eu publico um conteúdo rico sobre um tema que eu acho que é relevante na semana. Eu tenho uma linha editorial, então toda semana tem um conteúdo lá. E em breve uma Stage Class de SEO. E em breve, Stage. Stage Class de SEO com Qual é a Álvares. tua palavra-chave que tu tá em primeiro lugar ranqueado, tua favorita? Não a tua favorita, mas a tua. A minha, tipo... Você tem uma sua? Tipo, de Você falou, conteúdo putz, de essa aqui é SEO, legal. sei lá. não tenho, não Dele? sei. Não tem. Tem meu nome, Newton Álvares. Se pesquisar no Google, vai aparecer Vai o ser meu LinkedIn em primeira posição. Aí, tá ranqueado. E os Pra conteúdos do Newton YouTube. Pra Newton, ele tá ranqueado em primeiro lugar. O que mais você quer, velho? Que é isso? Bom demais. O título do episódio ainda a gente tá gravando. Então a galera está nos ouvindo. E a gente faz no final o título, porque a gente gosta de fazer... Sabe o que Eu, eu acho que é tinha o melhor botado assim, título? o tráfego mais barato É, que existe. Mas Pra mim é o pode- melhor título pra esse episódio é primeiro lugar na palavra geladeira. eu acho mais legal mesmo. Nossa, eu acho mais Cara, legal qualquer também. um que bom. tem o mínimo contato com SEO vai querer saber essa Tá porra. bom. Foi o que fez eu chamar o Newton. Então tá bom. O primeiro lugar na palavra geladeira. Em orgânico ou SEO. Dos Primeira não precisa, posição na acho, palavra é. geladeira. A primeira posição na palavra geladeira. Porque A tá gente ficando pode, longo. inclusive... Primeiro Não, a lugar em primeira- geladeira. Primeira posição na palavra geladeira, pra mim parece bom. Ou, entre aspas, geladeira É. na primeira posição. Na primeira posição. Não do sei Google também. se aí ficou... Acho que fica pouco contextualizado. Tinha que ter Primeira- palavra-chave. Não, mas isso, geladeira. Poderia ser Não, aqui, ó. números extra, Não, poderia ser presta primeiro... atenção, não, aqui, ó. Pra ficar mais curto, poderia ser primeiro com um mesmo. Não precisa, olha lugar, só. SEO. palavra-chave e geladeira. Não, alguma coisa assim. SEO, 2 pontos, primeiro lugar na palavra geladeira. Eu faria assim também. Assim tá muito bom. Aí, tá vendo? O Puta título do copyright. LinkedIn, mesmo. esse conteúdo viralizou no LinkedIn. Difícil, mano. Qual ficou, complexo. calma, Parabéns, qual ficou Fernando. o título do... Lá Tinha tá, um título tá, no em, artigo, tá em assim? primeiro como número. Primeiro lugar em geladeira, em SEO, aí entre Viu? parênteses orgânico. Parecido com o então. meu. Mas a gente pode botar assim, SEO, 2 pontos, primeiro, o primeiro Número numeral, mesmo, né? primeiro lugar em geladeira.
Perfeito. Primeiro lugar em geladeira, entre aspas, que daí dá Porque pra aí saber fica aquela legal, palavra-chave. porque aí fica curioso, mas a gente Show. já fala de que veio. Show, Fechado? maravilha.